Vamos lá para a informação exclusiva. Eu trago aqui em primeira mão para você uma apuração minha e da nossa correspondente em Nova York, Priscila Yazbek. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também ministro, do MDIC, teve uma conversa ontem com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, segundo fontes ouvidas por mim e pela Priscila Yazbek. Bom, a gente apurou que ele chegou a falar, a comentar sobre essa reunião com os setores privados. Essa conversa foi por telefone e foi feita para alinhar os pontos de interesse que podem ser discutidos no famigerado encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, o Alckmin ele fez essa menção sobre essa reunião com o Lutnick feita ontem em encontros privados. Bom, eles também acrescentaram também, que houve uma conversa na quinta-feira entre os dois. Nós confirmamos também essa informação. Então, Alckmin conversou na quinta-feira da semana passada e ontem voltou a conversar com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Então, eles estão avaliando que é muito importante. A gente apurou também, que é muito difícil que uma reunião entre os presidentes Lula e Trump aconteça ainda nessa semana. Essa informação também é quente. Se acontecer, não deve ser essa semana, não. Porque tem dificuldade ainda para alinhar o formato da conversa, se é presencial, se é por telefone, em qual local, A ideia é construindo uma agenda de interesses robustas. E o que nós apuramos? É o seguinte, por que o Alckmin e o Lutnick, lá do Departamento de Estado, e o nosso MDIC, são ali equivalentes, esses dois ministérios, por que eles estão conversando sempre? Porque eles estão discutindo temas que são de interesses dos dois países para, na hora da reunião entre Trump e Lula, serem colocados na mesa. Pode ser que os presidentes não coloquem na mesa? Pode ser, mas o importante é chegar lá com uma lista de pontos já alinhavados, porque todo mundo sabe, um encontro entre dois presidentes, um encontro bilateral, ele deve ser costurado, ele deve ser construído pelas duas nações. Então, o que o governo brasileiro já fez? Já fez alguns gestos que são importantes e mostraram aos Estados Unidos esses gestos. E eu estou falando gestos em relação a data center. Olha só, o que o governo brasileiro ia fazer de qualquer jeito, tá? Não é que fez por conta dos Estados Unidos. Ia fazer de qualquer jeito, mas sabia que agradaria os Estados Unidos, então colocou nessa discussão entre Alckmin e Lutnick. É o seguinte, aqui o governo brasileiro pediu para a Anatel reavaliar uma resolução que estava criando dificuldades para a instalação de data centers aqui no Brasil por empresas estrangeiras, porque considerou algo de infraestrutura. Isso fica mais difícil, porque tem a ver com segurança, e aí empresas estrangeiras cuidarem disso. Aí o governo brasileiro chegou para a Anatel e falou, olha, vamos renegociar. Então, eles vão renegociar, conversar sobre a possibilidade de rever essa resolução da Anatel. Por exemplo, tem outro gesto do Brasil que interessa aos Estados Unidos também, que foi a edição da medida provisória do REDATA, que cria o regime especial de tributação para serviços de data center no Brasil. Pois é, já estava pronto, foi lançado agora no mês de setembro. Já estava pronto, mas o timing de disparar agora tem a ver com essa tentativa de alinhamento de gestos para os Estados Unidos. Então, claro, o governo americano, neste momento, está numa situação difícil em relação ao shutdown, mas mesmo ontem, com o mundo caindo, despencando, eles conseguiram fazer essa reunião. E é uma reunião muito importante, muito difícil de descobrir, porque vou chamar aqui o Yuri Pita para a gente concluir aqui essa análise, depois a gente chamar os nossos analistas, porque, Yuri,
o governo brasileiro, especialmente o MDIC, eles estão assim guardando essas informações a 7 chaves. Eu e a Priscila Yazbek tivemos mas muita dificuldade para conseguir apurar e descobrir essas informações e trazer para vocês aqui em primeira mão. Por quê? Porque tudo é muito delicado em relação ao governo dos Estados Unidos e eles não querem que nada atrapalhe. Então, o que o MDIC está fazendo, Iori? O MDIC está reunindo de vários ministérios os temas, as propostas, o que pode colocar na mesa, e aí reunindo essas informações dos vários ministérios e juntando quase que nesse documento, né, grande, para apresentar aí para quando houver essa conversa, se houver mesmo, entre Donald Trump e Lula. Pois é, toda essa expectativa que foi criada desde terça passada, né, Débora, quando o próprio Donald Trump falou de em breve, né, maybe next week, ou seja, na semana seguinte, que já é a atual semana, poderia ter esta conversa direta com Lula. E você traz um ponto, né, toda essa delicadeza, porque os vários assessores mais diretos e esses secretários titulares de departamentos importantes do governo americano, como Howard Lutnick, o secretário do Tesouro, ou mesmo o secretário de Estado, já deram declarações bastante duras em relação ao Brasil, né, Débora? Sem dúvida, sem dúvida.